Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira desastrosa para o torcedor vascaíno, mas temos ali de forma individual conquistas, é isso mesmo, Pablo Verratti deixando para trás aí craque do Bayern de Munique, hein? Vamos falar bastante sobre isso e vamos falar também sobre Lloyd Augusto, né? A questão salarial do jogador foi divulgada por jornalista e a gente vai repercutir aqui esse assunto. Vamos falar também sobre a declaração de Fábio Carille. Não falou nada de errado na minha opinião, mas parece que internamente a coisa não está sendo boa. E claro, você aí do outro lado vai ficar sabendo de tudo e vai deixar lá nos comentários a sua opinião. Ali mesmo nos comentários eu deixo o link da bezutesport.com.br, onde você compra a sua camisa do Vasco. Então corre ali. Primeiro comentário fixado, tem a das mais antigas até as mais novas, você não perde por esperar. bezutesport.com.br, corre aqui no primeiro comentário fixado. Eu sei que o momento não é bom, o momento não é fácil, mais uma tarde silenciosa, né, da diretoria Cruz Maltina. Parece que a comunicação falha um pouco, né? Nenhuma informação ainda sobre Dimitri Payet. Confesso que eu estou buscando para saber a gravidade dessa lesão, se realmente Dimitri Payet vai ou não permanecer no Vasco e muito mais. Então aguarde aqui, deixe o seu like só para dar aquela ajuda aqui ao nosso trabalho e, claro, você não perde nada, beleza? Então, sem mais delongas, como temos assuntos importantes para tratar aqui, o Vasco joga contra o Atlético Paranaense agora no Sub-20. Você do outro lado, peço para você dar aquela moral para a gente, beleza? Então, enquanto solta a vinheta, peço para você deixar o like e aqui, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Tem muitos assuntos importantes para essa quarta-feira, que o campeonato continua e o Vasco pode, cair na tabela de classificações. A gente vai falar sobre isso. Solta a vinheta. Quarta-feira de informações sobre feitos individuais, porque coletivo, o Vasco saiu derrotado ontem para o Ceará e hoje, a tabela de classificações, o Vasco pode ter uma queda considerável, hein? Exatamente isso, o Vasco que travou ali nos 6 pontos em 4 jogos, né? Vence o Santos por 2-1 em São Januário, vence o Sport por 3-1 em São Januário, perde para o Corinthians na Neoquímica Arena e também perde para o Ceará na Arena Castelão. O fato é, o fator casa vem fazendo a diferença para o Vasco. E quando eu falo fator casa, não é o jogo que o Vasco é mandante, e sim São Januário. São 2 vitórias no Brasileirão em São Januário, né? Na Copa Sul-Americana, o Vasco empatou com o Melgar lá em Arequipa, no Peru, jogo 3-3, né, com muitas bolas aéreas, e jogando em São Januário, derrotou o Puerto Cabello. E aí eu falo para vocês, São Januário faz ou não faz a diferença? Lembrando que o Pedrinho, a diretoria do Vasco, terceirizou jogos importantes que seriam em São Januário para fora. O jogo contra o Palmeiras será no Mané Garrincha, o jogo contra o Botafogo também terceirizado, e esse jogo contra o Flamengo, que poderia ou não, por conta do BEP, ser realizado em São Januário, mas também poderia ir por um campo neutro, observando ali, tirar o Flamengo da zona de conforto, né? Porém, a diretoria do Vasco fez um acordo que, no meu ponto de vista, não foi muito bom para jogar contra Flamengo e Fluminense no Maracanã, perdendo aí mais 2 jogos, ou possíveis jogos, dependendo da justiça, da liminar, do recurso, enfim, em São Januário. Então, abrindo mão daquilo que vem fazendo a diferença nesse início de temporada. É um movimento inteligente? Não, mas fazer o quê? Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Então, no decorrer desse dia, dessa quarta-feira, o Vasco pode, cair na tabela de classificações, tá? Isso é muito provável que aconteça, porque temos toda a rodada ainda para se desdobrar, só o Vasco que jogou até então. Bom, falando em jogo, mais uma vez, lampejos e gols de cabeça do Pablo Verratti vem fazendo a diferença no Vasco, e o Pirata tem uma marca internacional muito importante. O jogador está entre os 5 maiores cabeceadores do mundo, o que fez mais gols no mundo até agora no ano de 2025. É isso mesmo. O Pablo Verratti deixou para trás nada mais, nada menos do que Harry Kane. É o craque
da seleção inglesa e também do Bayern de Munique. Marcou 5 gols de cabeça no ano de 2025. Enquanto isso, o pirata, o Pablo Verratti, marcou 6. É o líder, é o atacante que mais fez gols de cabeça no mundo atualmente, com 6 gols, o líder desse ranking, o Pablo Verratti. Lógico, né? A gente tem ainda todo o decorrer da temporada, mas se continuar nesse ritmo aí, eu vou te falar, hein? O Pablo Verratti vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro e será o jogador com mais gols de cabeça no mundo. A lista é o Pablo Verratti em primeiro com 6 gols, Harry Kane do Bayern de Munique, craque do Bayern de Munique da seleção inglesa, tá? Com 5 gols. O terceiro é o Guirassy do Borussia Dortmund, também com 5 gols. O Marcos Leonardo do Al Hilal com 4 gols de cabeça e o Tolisso do Lyon com 4 gols de cabeça também. Então Pablo Verratti liderando o ranking de maiores artilheiros até então do ano de 2025 de gols de cabeça. O certo é, a importância do Pablo Verratti para essa equipe é muito grande. O Verratti vem fazendo a diferença, vem sendo um baita de um líder dentro de campo, é o único cara que briga ali com a arbitragem, que orienta. O Verratti vem sendo sim o cara desse elenco Cruz Maltino, sem sombra de dúvidas. Pode absolver tranquilamente o Verratti de qualquer coisa, porque ele vem resolvendo e sendo o ponto, né, de equilíbrio dessa equipe. Óbvio que a gente tem bons jogadores ali também no elenco que vem performando bem. O Hugo Moura, o volante Hugo Moura jogando sozinho, corre para 2-3 ali no meio campo. Tem também, às vezes, os lampejos do Paulo Henrique, o Felipe Coutinho, que está voltando aos poucos, ficou no Rio por conta de controle de carga e não enfrentou o Ceará. Temos boas peças, Nuno Moreira, que chegou agora, mas o Verratti, ele está no topo do topo ali do elenco. E claro, é muito importante para o Vasco nessa situação. Agora, quem não está sendo muito utilizado e não está tendo muita importância é o angolano Lloyd Augusto. E olha, o jornalista Flávio Dias revelou que o jogador recebe cerca de R$500 mil por mês, com contrato até 2027. É uma quantia bem interessante para um jogador que não está sendo utilizado, hein? Será que o Pedrinho vai errar de novo? Marcelo Santana também numa contratação semelhante ao Jean Davi, que não serve, não serviu e nunca vai servir para o Vasco. O Lloyd, ele se destacou muito no início dessas negociações com o Vasco por conta daquela live, né? Mas dentro de campo vem quebrando a bola, mostrando que não tem nenhum tipo de qualidade para estar performando, né, com a camisa do Vasco. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Falta adaptação, tem que dar tempo ao tempo, ou o Lloyd é muito ruim mesmo, como muitos falam? Você deixa a sua opinião ali nos comentários. E R$500 mil é muito, hein? Na minha opinião, é R$500 mil aí. Não adianta se desfazer de alguns jogadores e rasgar dinheiro com outros, né? E as negociações... o torcedor pediu o Lloyd. Beleza, mas quem fez as negociações da viabilidade financeira não foi o torcedor, tá? Então a responsabilidade é de quem assina esses contratos. Bom, já que o Lloyd não vem sendo muito utilizado no elenco, o elenco parece que ficou um pouco com o pé atrás após a declaração de Fábio Carille no pós-jogo, na coletiva, né? Ele fala ali no início, né, que a gente tem que saber aonde estamos, enfim, que não gostou da postura, que não adianta nada fazer uma mudança tática com a postura que o time estava em campo, enfim. Parece que essas declarações do Carille não soaram bem nos vestiários de São Januário e a gente vê também essa inconstância indo para o elenco, hein? O torcedor já não suporta. Se o elenco não suportar, vai ficar difícil para o Fábio Carille e ele pode cair a qualquer momento. Então a situação que já era delicada fica um pouco mais delicada para o treinador, que o torcedor vem aqui nesse vídeo, entra na internet, vem acompanhando o Vasco esperando o anúncio da demissão, porque é inevitável. O trabalho do Carille não tem evolução, não vai ter evolução e muito menos leitura simples de jogo o Carille não é capaz de fazer. Mas como assim? Que eu vou dar só um exemplo aqui para você entender. Leitura de jogo. O Vasco perdendo o jogo para o Ceará, precisando de bola aérea, porque é o plano piloto, né? A jogada piloto do Vasco. O Vasco abusou da bola aérea, conseguiu diminuir com o Pablo Verratti. Quando você tem a bola aérea, você precisa de jogadores com alta estatura. Normalmente, nos clubes, principalmente no Brasil, eles tiram o zagueiro e transformam o zagueiro, que é alto, bom na bola aérea,
em centroavante. O Carille não fez essa leitura, ele foi ao contrário, ele tirou um zagueiro e colocou o Jean David, que tem uma baixa estatura que não serviria para o seu plano piloto, o seu plano inicial, que era a bola aérea, no seu plano único, na verdade, desse time, né? Então, normalmente as equipes pegam o jogador mais alto do setor defensivo e joga lá no ataque para tentar, em uma bola aérea, finalizar e fazer como aconteceu com o Pablo Verratti. O Carille não fez essa leitura, acabou que morreu sem o zagueiro e o Jean David foi um a menos em campo. Então a leitura de jogo também comprometida do treinador, né? Bem limitada, e a gente não consegue entender qual é a leitura que ele queria usar ali. É difícil, mas parece que o trabalho do Carille vem chegando ao fim a cada dia. Foi covardia com o torcedor, escolheu o jogo contra o Sport em São Januário e contra o Puerto Cabello em São Januário para credibilizar o fico do Carille. Isso daí foi um absurdo, porque são dois adversários muito frágeis. E claro, agora o decorrer desses próximos jogos serão difíceis, tá? Muito difícil. Agora tem o Flamengo no final de semana, que vem atravessando um turbilhão de problemas também por conta do Bruno Henrique envolvido. Espero que seja punido em esquema de casa de apostas com familiares. Beleza? Eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações e aqui você não perde nada. Beleza? Lembrando que tem live ao vivo hoje à noite. Então, se você não tá com a gente, fiquem com a gente para você não perder, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.